Deixa eu só... Aí a gente vai ter que baixar, né? Vai ter que baixar. Não, mas para eles verem. Vai ter que apresentar? Peraí. Calma aí, compartilhar. Tela de novo aqui. Pessoal, vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Não dá. Eu tenho... Tá no tela cheia aqui. Deixa eu... Bom dia a todos, então, né? Obrigado pela presença. É um momento muito importante para o Observatório de poder apresentar os resultados aí do trimestre. E para acelerarmos aí, né, ganharmos tempo, eu já passo para a MIT iniciar a apresentação. Então tá, pessoal, bom dia. Bom, nenhuma alteração na diretoria e conselho, a gente pode aqui nesse pessoal, no ano passado teve a eleição. Pode passar. Eu vou tentar ser mais rápida nessa parte institucional para poder liberar espaço, tempo para os programas, tá? E vocês estão escutando bem? Nossa equipe também continua a mesma em relação ao primeiro quadrimestre. Pode passar. Pode passar. Só resumindo, então, a gente conta com 9 voluntários, além da diretoria, e 11 pessoas remuneradas, além de um parceiro que é Perfil e assessoria de imprensa que é Amplitude. Os balancetes. Eu fiz um balancete um pouco mais esmiuçado agora nesse quadrimestre, mas depois, se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, tá? A gente tem mais ou menos uma receita mensal. Hoje está em 11 mil e pouquinho, porque teve um reajuste ali em agosto, que mais da metade dos mantenedores aceitou a nossa proposta de reajuste de 10%. Tá? Mas mesmo assim, a gente tem precisado, de vez em quando, mexer na nossa aplicação para poder cobrir os custos e despesas que surgem. Pode passar, Laura. Pode passar. Então, maio, junho, julho e agosto são os balancetes. Pode passar. Eu fiz o balancete já final do edital das ervas pecuniárias, que com o edital que a gente fez inscrição em abril, a gente comprou alguns itens para a nossa sede e já prestamos conta. Então, a gente recebeu 9.754,07. Tivemos que colocar um pouquinho aí, uns quase R$15, para poder cobrir o custo de um item que foi um pouquinho maior o valor, mas é tudo certo e já prestamos conta. Pode passar. Só um minuto que eu vou... Acho que alguém pediu para entrar. Cadê pessoa? Acho que foi o computador da Rita. Pode continuar. O nosso consultor de obras públicas do Gamba, ele fez de novo um balanço, né, do uso do nosso veículo. Então, ali temos o total de 500 rodados no primeiro semestre. As despesas também que a gente teve, né, tanto com a questão de seguro e abastecimento. Pode passar. E acho que o gráfico mais interessante é o próximo, que faz um comparativo do que a gente gastaria se fosse com um carro próprio de cada consultor, relacionado com o uso do carro próprio do observatório, né? Então, a gente teve uma redução de custo bem considerável, 35%. Lembrando que a indenização por quilômetro rodado é 1,30. Se fosse pegar o total de quilômetros rodados vezes 1,30, daria um valor maior do que a gente gasta hoje tendo um veículo próprio do observatório. Eu só queria fazer um adendo também. Se fosse com um carro próprio, haveria uma limitação, né, de disponibilidade do carro do próprio voluntário, né, ou do parceiro aí. Porque, às vezes tem que conciliar o carro com um parente, né, com esposa, filho e tal, e não fica disponível. Mesmo com a manutenção que o veículo precisa até, né, a gente teve que pagar o seguro agora, PVA, está valendo muito a pena, né, essa aquisição. Pode passar. Em relação aos mantenedores mensais, continuam os mesmos.
Só saiu o Primax, mas já foi no primeiro... Ah, não, o Primax saiu, é verdade. Agora saiu em agosto. Pode começar. Pode começar. Nossos parceiros também, que muitas vezes não doam financeiramente, mas eles contribuem de outra forma com serviços. Pode começar. Pode começar também. Pode começar. Enfim, resumidamente, nesse quadrimestre foram 11 reuniões de equipe, uma reunião de diretoria, uma reunião também que a gente apresentou o relatório inicial de atividades do quadrimestre passado e 10 ofícios enviados. A gente, todo quadrimestre, tem uma série de atividades e reuniões com os nossos mantenedores parceiros, então algumas reuniões, a maioria delas também com prestação de contas, para a gente prestar contas dos projetos que a gente realiza, e para renovação também de parcerias. Pode passar, Mara. Assim como reuniões com o poder público, a gente teve 3, também com o sistema OSB, né, que seria o Sistema de Observações Sociais do Brasil, e algumas participações em eventos. Essa parte quero frisar que, assim, a gente tem uma receita mensal hoje de R$11.200, mais ou menos, né? Era um pouco menor, mas em agosto teve a proposta de reajuste de 10%, e a maioria dos mantenedores aceitou, né, esse reajuste. Hoje, a contribuição mensal dos mantenedores custeia a base, né? Custeia toda a cifra do observatório, e não consegue custear os programas. Os programas custeados com esse valor seriam as obras públicas e a escola monitora, que o Marcos vai apresentar um pouco mais tarde. Mas para todos os programas, a gente precisa captar recursos. Sem captação externa, provavelmente seria inviável. Então, a gente teve aprovação agora, no segundo quadrimestre, do estado das áreas peculiares, que eu já apresentei ali, Balancete, que foi um projeto que a gente pediu alguns itens para a nossa sede. Na verdade, a gente inscreveu 2 projetos e só um foi aprovado, tá? A gente fez a instrução no SCRED na comunidade, que não foi aprovado. A instrução também no Fundo Social do Cicobi, que a gente teve uma aprovação parcial para puxar um projeto nosso, porque o Cicobi, esse ano, ele resolveu diminuir o valor para cada entidade que fez a inscrição e poder contemplar mais entidades. A gente também fez inscrição no edital do Futuro Bem Maior, que é um edital bem legal a nível nacional. Vai ser 2 anos de relação com essa entidade, que é o Futuro Bem Maior, que envolve tanto uma capacitação do observatório quanto um recurso financeiro, mas ainda não saiu o resultado, a gente está assim de dedos cruzados. A gente também teve a inscrição e aprovação no edital do Fundo da Infância e Adolescência aqui de Brusque, e tanto que o projeto já está em execução. E aí a gente também, em relação à captação de recursos, teve 2 eventos, tanto o de entrega, né, da publicação dos contemplados pelo edital da pecuniária, quanto também se cobra na Secretaria. Aqui é com relação à nossa presença na mídia e redes sociais, né? Nesse quadrimestre, no segundo, nós tivemos 10 publicações mencionando o USB no Instagram, 2 entrevistas em rádio, seja ele podcast ou rádio mesmo, veículo ali na Diplomata FM, e dos clippings que nós fizemos o levantamento, tivemos 39, né? Notícias e tudo mais. E aí nos veículos, Agência 5, Araguaia, Litoral News, Jornal Floripa, o Município, Diplomata, Portal da Cidade, Rádio Cidade, Guabiruba e Visão Liberal também. Aqui são alguns posts que fizemos, então, eles estão lá no nosso Instagram, vocês podem acessar. Alguns têm, por exemplo, esse do monitoramento de obras, educação fiscal, a gente direciona para o nosso site também, para dar visibilidade, porque nós temos um site do Observatório de Brusque. Algumas coisas com relação à época eleitoral, que nós fizemos um post educativo, parabenizando os aniversários. Aqui são alguns dos que nós fizemos, né? Então, de posts, nós tivemos 17, e somando eles, 145 curtidas. Posts no Facebook, 9. Stories, Instagram e Facebook, que é vinculado, 71. E no YouTube são os vídeos da contação de histórias, né? Que daí esse valor aqui
de 840 visualizações, provavelmente é referente aos alunos que assistem à reprodução das professoras em sala, né? No público alcançado, mantém Brusque como nosso maior público do Instagram e redes sociais no geral. A faixa etária do pessoal que tem nos acompanhado é de 35 a 44 anos. E o gênero, novamente, dos últimos 2 a 3 relatórios que nós apresentamos, as mulheres formam a maioria do público. Com relação aos monitoramentos e contratos de licitação. Brusque, Botuverá e Guabiruba são as cidades são os municípios que a gente abarca para fazer essa catalogação. No primeiro quadrimestre, nós tivemos esse total de licitações catalogadas, né, onde a gente abre, dá uma olhada no edital, o valor, no contrato, qual que é a empresa. Ultimamente, eu tenho optado por verificar, não todas em ordem que é lançado a licitação, mas pelo valor da obra, né? Que acredito que quanto maior o valor, mais importante e mais afinco a gente teria que dar uma análise no edital e nas outras documentações. Opa, aqui no segundo quadrimestre, Brusque, nós tivemos 3 análises de licitações, Botuverá 18 e Guabiruba 21. Ali em Guabiruba e Botuverá, eu tentei focar um pouco mais, porque nos últimos relatórios eu não tinha conseguido tanto, né? A gente vê que Brusque, por ser uma cidade maior, ela lança mais licitação. Então, acaba que, às vezes, Botuverá e Guabiruba a gente consegue analisar menos, aí dessa vez eu dei uma focada mais em Botuverá e Guabiruba. Com relação aos monitoramentos Só um minuto. Acho que foi. Com relação aos monitoramentos em Brusque, concorrência presencial não tivemos nenhuma, concorrência eletrônica também, concurso também não. Nesse segundo quadrimestre, no caso, né? Pregão eletrônico nós analisamos 2. Dispensa eletrônica 4, dispensa presencial 4 e inexigibilidade 3 também. Não tivemos nenhuma outra licitação com a Lei 8666, que é a lei antiga dos contratos e licitações. Agora, a partir desse semestre, e até do início do ano, na realidade, do início do ano, acho que a partir de março, abril, eles não utilizam mais essa 866. Talvez contratos que foram renovados, né, de empresas que eles contrataram há 2, 3 anos atrás, e eles conseguem renovar aquela licitação ali e acaba que ela está com a Lei 8666, né? Mas desse ano para frente ali não tivemos nenhuma outra contratação com a lei antiga. Com relação ao monitoramento em Botuverá, pregão eletrônico tivemos 12, dispensa eletrônica 1, dispensa presencial 4 e inexigibilidade 1 também. Botuverá não está mais utilizando a 8666, ao menos com relação aos contratos que a gente deu uma analisada, e quando você acessa o portal de transparência, tanto de Botuverá, quanto de Guabiruba, quanto de Brusque, aparece bem ao lado qual que é a modalidade e o número da lei. Né? Não, ao menos ao meu ver, eu não percebi nenhuma utilizando a 8666. Com relação a Guabiruba, pregão eletrônico foram vistos 7, dispensa presencial 8 e inexigibilidade 6. Também com relação a 866 não visualizei nada, então acabei não colocando, mas achei legal informar aqui que não tinha, porque em Brusque nós tivemos, né? Aqui eu acho que até vou pedir uma ajuda do auxílio do Evandro. Deixa eu só verificar se a câmera está pegando todo mundo aqui. Eu quis colocar um pouco das atividades que nós temos exercido junto às universidades, né? Tanto com a Unifeb quanto com a Uniaselv. Esse ano nós tivemos 2 aplicações, não aplicação, mas 2 projetos que estão em andamento ainda hoje, né? Inicialmente começamos com a Unifeb, com o projeto Força Tarefa Cidadã. Vamos chamar de programa aqui, porque em tese ele vai ter uma longa continuidade, então o projeto se acaba, o programa não, mas enfim, o programa da Força Tarefa Cidadã, que é para auxiliar no cumprir das horas dos bolsistas, tanto do Fundes quanto do artigo 170, que eu acho que era a antiga Uniedu, por ali, né? Na Uniaselv, no primeiro quadrimestre, nós não tivemos nenhum aluno bolsista. Na realidade, eles até tinham sido homologados, tinham sido contemplados, porém a gente não estava exercendo essa atividade ali com eles. Na Unifeb, sim, nós pegamos 29 alunos, né, que já eram até alunos que já tinham feito essa atividade em anos anteriores com a gente.
Já no segundo quadrimestre, nós conseguimos pegar tanto a Unifeb quanto a Uniaselv para realizar essa atividade. Né? E o número dos acadêmicos ali dá uma boa diferença, porque na Unifeb, grande parte são os alunos de medicina, com um ou outro de direito e um ou outro de engenharia química, mas com o foco maior ali do pessoal de medicina. Tivemos 41 nesse segundo quadrimestre, e na Uniaselv são vários cursos: administração, psicologia, design de moda, enfermagem, pedagogia, licenciatura em matemática, e por aí vai. E daí nós tivemos 133 alunos, né, desses cursos que eu informei. A atividade, basicamente, consiste no quê? Numa análise de portal de transparência e dos portais de transparência dos municípios, não só de Santa Catarina, mas de outros estados também, e também a análise de obras e licitações, de obras e saúde, né? A atividade que eles têm é dividida em um formulário em 3 fases, né? A primeira fase ali é com relação ao portal de transparência, a segunda e a terceira fase é com relação a eles têm que pegar uma licitação de obras ou uma licitação de saúde, e aí respondendo ali conforme o formulário vai demandando perguntas para eles, né? Eles recebem de 5 a 10 cidades, a gente ainda está ajustando isso, considerando a dificuldade ainda que o pessoal tem de realizar essas atividades. Para alguns é novo, outros nunca acessaram o portal de transparência, então acaba que acontece a gente está tendo um pouco dessa morosidade, mas que até final do ano, ou início já do ano que vem, a gente vai conseguir passar mais cidades, então ter mais informação sobre esses portais de transparências e sobre essas licitações de saúde e de obras. Essa atividade que eu informei para vocês, ela está sendo tanto feita pelo pessoal da Unicelv quanto pelos acadêmicos da Unifeb e Uniaselv. Sim, claro. Esse é um projeto também, agora foi aprovada uma lei, né, sobre universidade gratuita. Então, os alunos beneficiados por esse programa, eles têm que cumprir 20 horas mensais de atividade voluntária. A Uniaselv, no caso, ela fez um projeto, né, para os alunos ficarem à disposição do observatório para desenvolver algumas atividades. O pessoal de direito, eles estão sendo coordenados por 2 advogadas voluntárias, a Mohana e a Luana, e eles estão investigando os casos em que a prefeitura foi ré em ações, né? Então, identificando qual é o problema, o que gerou essa situação, né? A prefeitura ser ré no processo, e também tentar aí, informar a própria prefeitura depois para como evitar, né? Porque isso geralmente vai gerar um passivo para a prefeitura que nós vamos pagar, né? Então, para eles poderem se prevenir, né, de futuras consequências aí de ações judiciais contra o município. Então, está sendo muito bem orientados, né, pela doutora Luana e Johanna, que eu acompanho ali, nós temos um grupo, e os demais acadêmicos que não são da área de direito, eles estão analisando portais de transparência. Esse primeiro ano aí, a gente não tem uma expectativa de ter resultados assim muito positivos, porque os alunos nem sequer sabiam que existia portal de transparência, né, na sua grande maioria. Era um bicho de 7 cabeças para eles. Mas agora, alguns alunos se destacaram, começaram a conhecer um pouco mais os portais e viraram tutores daqueles que têm mais dificuldades. E tem alguns alunos que têm muitas dificuldades também, né? Então, a gente espera, assim, como eles vão ficar durante 4 anos com a gente, a partir do segundo ano, eles possam fazer pesquisas mais avançadas aí nos portais de transparência dos municípios da região, Brusque, Babiru e Botuverá, né? E mais a fundo, a gente vai ter uma grande quantidade de mão de obra especializada, aí, no caso, né? Para fazer um pente fino aí, para propor melhorias, inclusive. Eu conversei com o controlador do município, também com a doutora Sônia Quiniz Crespo, da Procuradoria do Município, para a gente fazer uma parceria institucional entre o Observatório, a Prefeitura e as universidades, onde os alunos de Direito eles vão analisar mais profundamente os editais e os contratos públicos para que eles sejam comparados com outros, né, com o mesmo objeto de compra, tanto do governo federal, do governo estadual, de grandes cidades aí que tem uma estrutura bem melhor que a nossa, né? E para melhorar os contratos também, ver o que tem de fragilidades, o que pode ser melhorado, tanto nos contratos quanto nos editais também, para garantir que as compras sejam cada vez mais assertivas aí pelo município. Sim. Então, nosso objetivo sempre é olhar um pouquinho para frente, né?
E aí vamos ter uma reunião, sabe, com o controlador do município e com a procuradoria para tratar sobre esse assunto. Estamos vendo lá. Sim. Então, hoje, basicamente, nesse ano, a gente está com 240 e poucos alunos, cerca de 250 alunos, né? Ali já, emendando o que o Evandro estava falando, nós temos também uma outra atividade que é só exclusiva para o pessoal de Direito, que é com a doutora Mohana e a doutora Luana, e são 34 alunos, são poucos até, né? Nem todos eles são bolsistas, então os que são estão vindo para a gente aqui também. Como o Evandro falou, a gente tem um grupo onde as advogadas elas mandam as instruções para eles e eles precisam resolver, né? Basicamente, dividir em 5 etapas ali. Realizar pesquisa sobre as ações movidas contra o município, analisar casos para verificar o direito de ressarcimento ou divisão de custos em casos de responsabilidade solidária, avaliar o impacto nas decisões judiciais nas contas públicas municipais, com foco em Brusque, comparar decisões de Brusque com Florianópolis para identificar procedimentos administrativos que possam ser implementados em Brusque, ou alguns que podem ser mantidos, né? Apresentar ideias de soluções para evitar gastos públicos imprevistos. Basicamente, são essas as atividades que nós propomos para os alunos. Quer sentar aqui? Bom, bom dia a todos. Dando continuidade à apresentação, vamos dar uma passada rápida aí nas atividades referentes ao monitoramento das obras públicas. Aqui o gráfico mostra uma visão geral das obras monitoradas no primeiro e segundo semestre deste ano, né? Então, nós tivemos 18 obras monitoradas, a maior parte delas em Brusque, né, onde nós temos o maior volume, seguido aí de Guabiruba e Botuverá com 5 obras. Aqui uma situação mais atualizada, especificamente referente ao segundo semestre, né? Ou seja, daquelas 18 obras monitoradas durante o 2024, 8 delas já foram encerradas, né? Já foram finalizadas no primeiro quadrimestre, e nós permanecemos com 10 obras em monitoramento durante o segundo quadrimestre. Aqui nós temos um levantamento referente aos valores, né, que estão sendo investidos nessas obras. Percebemos que os maiores valores aqui estão concentrados na cidade de Brusque, onde nós temos as maiores obras. E se nós somarmos aqui, são quase 100 milhões de reais em investimentos aqui na nossa região. Então, um bom volume de obras aí que estamos monitorando, né, com valores extremamente expressivos. Aqui uma passada geral nas obras que estão sendo monitoradas durante o segundo quadrimestre. Aqui uma nova ponte, né, na cidade de Botuverá, a ponte Henrique Fanelli, está bem no início da obra ainda, está na parte de fundação. Aqui uma ampliação da Escola Municipal Sebastião Tomil, também em Botuverá. Temos aqui a obra que vai abrigar o abatedouro municipal na cidade de Guabiruba. Já está bastante avançada a obra, parte estrutural praticamente finalizada. Temos aqui uma obra de drenagem e pavimentação da rua Francisco de Batim, em Guabiruba. Drenagem e pavimentação da rua São Pedro e José Fischer, também em Guabiruba, né? uma etapa, né? Um trecho dessas obras. Temos aqui uma grande obra aqui em Brusque, né? Que é o prolongamento da Beira Rio. A primeira fase, nesse terceiro quadrimestre, já estão dando início aí à segunda etapa. Temos a obra de drenagem da Avenida 1º de Maio em Brusque. Hoje é a obra mais problemática e nós vamos ver os resultados posteriormente. Mas é uma obra extremamente importante aqui para a nossa cidade. E a obra de drenagem e pavimentação aqui da Vitor Meirelles, né? Durante o segundo quadrimestre ainda estava nessa etapa aqui, iniciando a parte de pavimentação, né? A camada de base aqui sendo finalizada, mas hoje ela já está finalizada. E aqui também uma grande obra em Brusque, a drenagem e pavimentação da rua Abraão de Souza e Silva. Também está bastante avançada, né? Uma obra bastante volumosa aqui para a nossa cidade. E uma obra que já foi finalizada, né? Mas ainda estava em execução durante o segundo quadrimestre, pavimentação e drenagem da rua Orit Schwartz. Lembrar que nós não conseguimos monitorar todas as obras, né, que estão em monitoramento, mas para terem ideia, essas obras que conseguimos lançar aqui no nosso serviço durante esse segundo semestre, elas abrangem 100% das obras que iniciaram em 2024, tanto nos municípios de Guabiruba quanto Botuverá, e das obras em Brusque, nós conseguimos monitorar aproximadamente 70% dos valores que estão sendo investidos em obras durante este ano. Aqui é um acompanhamento do número de monitoramentos que nós realizamos, né?
todas as idas que nós vamos em loco, né, acompanhar efetivamente a obra. Então, são sempre 9 monitoramentos já durante o ano. Então, nós tivemos um acompanhamento aqui, que nós temos uma meta para ser atingida, né, atendida, melhor dizendo, e nós temos que ficar dentro dessa faixa de monitoramento. Em algumas etapas até conseguimos superar, né, esses números, e na média mensal estamos bem próximo aqui à faixa superior, né? Então, estamos bem dentro da nossa programação. Eu acredito até que até o final do ano nós vamos conseguir, inclusive, superar a nossa meta, né, na faixa superior aqui da nossa meta. Aqui uma avaliação de desempenho, né, dentro dos 6 indicadores que nós estabelecemos para avaliar efetivamente o resultado das obras, né? Primeiramente, quanto à situação das obras, né, que verifica se as obras estão em andamento, se estão paralisadas, né, temporariamente ou em definitivo, enfim, né? O resultado é bastante positivo, né? Ou seja, nenhuma das obras em monitoramento foi registrado qualquer tipo de paralisação, estão todas elas em pleno andamento. Quanto à transparência, que verifica a questão da facilidade de acesso, né, às informações junto ao portal da transparência dos municípios, também extremamente positivo. Tá? Não tivemos nenhum prejuízo, nenhuma dificuldade, né, de acesso às informações. Algumas pequenas situações que foram solicitadas à parte da prefeitura, mas de uma forma geral é bastante positivo nesse sentido também, nesse indicador. E a questão da receptividade da administração pública, que analisa como está sendo o retorno das prefeituras no que se refere aos encaminhamentos, né, às solicitações de informações, todos os encaminhamentos que nós realizamos. E também está bastante positivo. Tivemos alguns pequenos problemas no primeiro quadrimestre, né, que depois de conversas, encaminhamento de documentos, essa situação foi plenamente resolvida, e hoje todas as nossas demandas encaminhadas foram devidamente respondidas, né, ou seja, as situações ou foram regularizadas ou foram devidamente justificadas. Quanto ao indicador de análise de custo, a situação, como podemos ver aqui no gráfico, né, que indica os conceitos de ótimo a ruim, e aqui individualmente por cada um dos contratos. Tá? Então, nós temos uma linha de corte aqui, né, um limite que nós consideramos que é o conceito satisfatório. Nenhuma das situações acabou atingindo esse conceito, então, ou a análise de custo de cada um dos contratos está no conceito ótimo ou bom, né? Então, mesmo os que não tiveram conceito ótimo, né, foram situações de contratos que tiveram aditivos, mas que não superaram nem 10% do valor inicialmente contratado, né? Então, uma situação bastante considerável, né, em se tratando de obras. No que se refere à análise do ritmo dos serviços, já temos uma situação um pouquinho mais delicada, né? Importante registrar que tivemos diversas situações que, num primeiro momento, se apresentaram abaixo do nosso limite, né, de análise, que é o conceito satisfatório, sendo classificada como ruim. Entretanto, são obras que estavam, né, em início do período de execução, e apesar de, visualmente, essas obras já estarem com um avançado estágio do processo executivo, não havia nenhuma medição formalizada por parte da prefeitura, né? Então, como o nosso indicador ele faz a coleta de dados de acordo com as medições que são realizadas, então não tem nenhuma medição, ele considera zero, né? Então, acaba classificando como ruim, apesar de que, na prática, nós verificamos que as obras estão até num bom ritmo de trabalho. Obviamente, durante o transcorrer dessas obras, como estão bem no início, certamente esse conceito aqui se elevará. Com exceção de uma única obra em Brusque aqui, que é a obra de pavimentação e drenagem, né? Drenagem ali da 1º de maio, que realmente está bastante atrasada, né? Para terem uma ideia, o último levantamento que nós temos no segundo quadrimestre, menos de 15% dos serviços previstos para aquele período tinham sido executados, né? Então, bastante atrasada. Essa questão já foi também analisada com conceito ruim no primeiro quadrimestre, né? Inclusive encaminhamos uma documentação para a prefeitura solicitando informações. Eles justificaram, né, algumas situações, informaram algumas ações que foram implementadas para tentar melhorar, e vamos continuar acompanhando aí e solicitando os devidos esclarecimentos para ver se efetivamente ela melhora esse conceito, né, e consegue ser executada dentro do prazo, que vai ser realmente bastante difícil. Por fim, aqui a questão da qualidade dos serviços, né, onde nós analisamos em loco se as equipes estão trabalhando devidamente equipadas, se efetivamente os materiais utilizados são os materiais previstos em projeto, de forma, qualidade dos equipamentos, maquinário, né, de uma forma geral. A situação é bastante positiva, né? Pequenas situações foram detectadas, onde prontamente foram encaminhadas para
solicitando esclarecimento para as prefeituras. Uma única situação aqui que ficou no limite, né, do conceito satisfatório, mas situações que foram justificadas, nenhuma situação que prejudique, né, efetivamente o resultado final dessa obra, né? Mas estamos bem atentos quanto a isso. Com exceção, né, da obra da 1º de Maio, né, que acabou ficando prejudicada a análise desse quesito, uma vez que a empresa não permite mais o acesso do monitoramento de obras no canteiro, na parte interna do canteiro, né? Então, estamos fazendo o monitoramento apenas na parte externa, né? E acompanhando todos aqui, através do portal da transparência. Não, ainda não foi resolvido. Até a prefeitura se colocou à disposição para acompanhar, né? Mas, obviamente, os calendários, né? Não posso estar solicitando à prefeitura, até fizemos aquele encaminhamento para que eles notifiquem. Só para registrar, né? Nós fizemos reunião com o prefeito, com o vice-prefeito, na época era o secretário já tinha deixado de ser secretário de obras, né? Para reverter essa situação. Aí eles iam tomar providências, mas foi encaminhado para um, para outro, e não teve uma resolução. Então, exatamente. Até o momento, isso não chegou até a empresa ainda. Inclusive, na proposta, né, que foi encaminhado pelas entidades, consta ali que colocaram, né, Gustavo, na própria do contrato, o acesso ao observatório social. Então, o único problema que estamos encontrando nesse sentido, aí fica prejudicada a questão dessa análise, né? Mas todos os demais indicadores nós conseguimos avaliar, mesmo sem adentrar aí ao canteiro de obras, né? Então, uma situação que ficou prejudicada nesse sentido. Obviamente, né, na prática, a gente sabe que a empresa não deve ter ficado muito satisfeita com nossos encaminhamentos, nossas cobranças, né, junto à administração em relação a prazo, né? Possivelmente deve ter sido em relação a isso, ela acabou fechando as portas. Mas é a situação que em breve devemos resolver, né? E aqui, por fim, né, dentro dos encaminhamentos, né, nós fizemos uma seleção aqui de acordo com, está sempre linkada com os indicadores, né? Então, a maior parte dos encaminhamentos foram realizados referente à solicitação de informações quanto à qualidade dos serviços, então, né, as situações que nós encontramos. A maior parte delas foram justificadas, outras a própria prefeitura, as prefeituras, né, estão tomando as providências aí para adequação. Mas também tivemos alguma questão de solicitação de informação quanto a custo, né, e algumas informações adicionais ali, referente a informações, né, que precisávamos de alguns acessos, né, que o próprio portal acabou não fornecendo de pronto, tá? E aqui, por fim, só a questão do aprimoramento técnico profissional, né, nós procuramos sempre estar atentos a atualizações normativas, né, e sempre buscar novos conhecimentos aí para contribuir no aprimoramento do nosso processo. E durante o segundo quadrimestre, eu tive a oportunidade de representar o Observatório em 3 eventos. O primeiro deles, o segundo Fórum Catarinense de Obras Públicas, né, promovido pelo Tribunal de Contas do nosso estado, lá em Florianópolis, um evento excelente. Também promovido pelo Tribunal de Contas, eu participei de um curso online sobre contratação e fiscalização de obras públicas, também muito bom. E, por fim, também participei da 24ª edição do ciclo de estudos do controle público da administração municipal, também promovido pelo Tribunal de Contas, né, que foi realizado em todas as regiões do estado. Eu aproveitei para participar quando eles realizaram aqui em Itajaí. Também um evento muito bacana, onde a gente consegue atualizar as informações aí, sempre aprender um pouco mais com os nossos profissionais, né? Quer pegar? Só pode. Só pega o mouse, que daí tu consegue. Depois eu troco aqui, eu vou acompanhar. Eu troco. Tu quer dizer pra ela? Eu faço. Pode trocar? Sim, claro. Então, eu não estou chegando, né? Tranquilo. Eu entendo. Bom dia a todos. Eu vou falar um pouco do projeto desenvolvido pelo Observatório Social, que é o nome Escola Monitora. Esse projeto ele foi implementado pela primeira vez pelo Observatório no ano de 2019, e que o Gustavo foi um dos idealizadores desse projeto, né? E foi implementado naquela ocasião. Ocorre que na sequência nós tivemos a pandemia, né? E aí foi dada uma parada no projeto, e nós retomamos agora o projeto no ano 2024. Então, o objetivo do projeto, contextualizar, né, é acompanhar as licitações ali da aquisição, pela Prefeitura, a aquisição da alimentação escolar, né, e, sobretudo, acompanhar a entrega dos produtos, dos gêneros alimentícios, lá na ponta, lá na escola,
né? Para ver se está tudo de acordo com aquilo que a prefeitura contratou, para ver se as empresas estão fornecendo de acordo com o contrato em si. Né? O que eu pude observar já de antemão aqui é que a prefeitura adquire só produtos de boa qualidade, não podia ser diferente, né? As especificações levam a isso. Né? Eu acompanhei duas licitações esse ano. Acompanhei a primeira no início do ano, que é da alimentação dos não perecíveis, e no meio do ano teve a licitação dos perecíveis, que são os hortifrutis, que é o maior problema, né? Eu pude constatar, acompanhei de perto, não tão de perto como eu gostaria, mas consegui acompanhar os gestores, e pude constatar que, de fato, a alimentação, o processo é para adquirir alimentação de boa qualidade. Né? E aí, o segundo passo do projeto, então, é ir lá na ponta, né? Lá nas escolas, fazer essa visita, esse monitoramento lá na escola, conversar com os profissionais que são responsáveis pelo recebimento, com a diretora, merendeiras, para ver se está chegando lá na ponta de acordo. Para tanto, pode mudar. Para tanto, a gente desenvolveu, né? Já tinha sido desenvolvido, na verdade, em 2019, a gente deu oportunidade de desenvolver esse catálogo aqui, que foi entregue em cada escola que eu visitei. E esse catálogo aqui, acho que pode ser observado melhor lá. Se não conhece. Ele inicia com uma capa falando dos dados do processo licitatório, né? E depois, no caso aqui dos não perecíveis, ele tem uma quantidade de 54 itens. Em cada item a gente coloca ali, conforme está à direita, ali, que consta ali a farinha de aveia, né? O nome do produto, a marca que a prefeitura, né, contratou, que o fornecedor tem que entregar, o valor que está sendo pago pelo produto, as características técnicas do produto, conforme como ele tem que chegar lá na ponta, né, e o prazo de validade, quem é o fornecedor, né, e assim por diante. Todos os produtos têm essas informações ali. Né? No caso, esse aí a gente está falando dos não perecíveis, né? Pode passar. Da mesma forma, os hortifrutis, né, os produtos perecíveis também, né, na capa ali traz os dados do processo licitatório, e depois vem falar de cada item, né, produto, o valor por quilo que a prefeitura está pagando, as características técnicas do fornecedor, né, e mais detalhes conforme o produto. Nesse caso, aí, os hortifrutis são 30 produtos, né, que são fornecidos nas escolas. Vou passar, Marcos. Então, durante a minha visita nas escolas, eu tentei extrair alguns dados, né, para a gente ter isso como cadastro para aprimorar o projeto para frente, né, e agora eu passo a apresentar aos senhores. Bom, eu visitei todas as escolas do município, são 62 escolas, né, visitei todas elas, fiz um tour aí pela cidade, as escolas ficam espalhadas, né, elas atendem todas as crianças e jovens do município, então é muito espalhado. Agora posso dizer que conheço o Brusque, né? Antes eu não conhecia a cidade, agora eu posso dizer que conheço bem Brusque, porque eu tive presente em todas elas, né? Então, das 62 escolas, 34 são centros de educação infantil, né? E 28 são escolas de ensino fundamental. Na direita ali nós temos a quantidade de alunos, só para você ter ideia, né? Isso são 15.603 alunos. Eu fui pegando esses dados ali em cada visita e fazendo esse registro, só que esse número, se eu perguntar hoje na secretaria, provavelmente já não vai bater, né? Porque todo dia entra e sai aluno de escola, são muitas pessoas que chegam de fora aqui no município, né? Alunos que desistem, enfim, né? Mas então nós temos, em que pese nós temos mais escolas ali, mais centros de educação infantil, a maior quantidade de alunos, por óbvio até, né, está na escola de ensino fundamental, que pega desde do primeiro ano, ali, né, Fundamental 1 até o nono ano do Fundamental 2. Então, a gente observa que é muita gente para alimentar. Né? 15 mil pessoas diariamente se alimentando. Isso tem um reflexo na licitação e na aquisição de todos os produtos. Né? Bom, aqui eu trago pode passar. Aqui eu trago os dados dos profissionais que eu fiz contato na escola. Quem me recebeu nas escolas? Né? Quem que eu fiz contato? Então, das 62 escolas, 47 eu conversei diretamente com os diretores. Diretores, né? Tive essa oportunidade de conversar com eles. Isso é
a grande maioria, é importante porque, de fato, são os gestores que têm mais responsabilidade, né, pelo recebimento da alimentação na escola. Em 13 foi com as coordenadoras pedagógicas, e um foi uma professora e uma secretária. Nessas ocasiões aqui, os diretores não estavam, por isso não me receberam, né? Não fui em nenhuma escola que o diretor estava presente e não me recebeu, delegou isso para um outro profissional ali, ter esse contato comigo, né? Além dessas pessoas que me receberam, eu tive a oportunidade de conversar com mais 110 profissionais da escola que participaram ali da minha explicação, sobretudo sobre o catálogo, né? Explicação do processo licitatório, como funciona. 73 foram as merendeiras, né? 20 secretárias, 17 ali eu coloquei outros, foram professoras, outros profissionais que participaram ali da minha conversa junto das diretoras, que acompanharam ali numa roda de conversa, explicando como é que se dá todo o processo. Vou passar. Bom, com relação ao quem é responsável pelo recebimento dos alimentos lá na escola, né? Eu identifiquei ali que em 13% quem recebe é o diretor, a diretora, né? É só ela que recebe, ela é responsável por isso e não delega. E 29% são as merendeiras que recebem. Principalmente eu percebi que são nas escolas maiores, assim, tem um grande número de alunos. A diretora acaba delegando isso, né? Pesa a responsabilidade dela, mas ela acaba delegando, explicando isso para a merendeira como deve ser o processo, né? E 58% varia. Uma ocasião é a diretora, ou é a merendeira, essa responsabilidade ela é compartilhada, né? Dependendo da ocasião, ocorre por um profissional ou por outro. Quanto à receptividade, eu tinha receio, né, no início de como as pessoas iam me receber na escola, né? Uma ideia assim que se a pessoa está vindo aqui querendo me explicar o que eu tenho que fazer, né? Mas pelo contrário, assim, né? Eu fui muito bem recebido na escola, né? Todas as pessoas me receberam muito bem, percebi uma estima, uma consideração que tem pelo observatório, por todos os projetos que o observatório realiza nas escolas, então todo mundo conhece o observatório, tem noção do que o observatório faz. Para mim, tanto as diretoras como as merendeiras nem tanto, mas os gestores, assim, os gestores. Mas os gestores, eu percebi assim, que tem conhecimento da atividade do observatório, isso facilitou a minha chegada na escola. Então, quando eu chegava identificado, a pessoa já me colocava ali no ambiente adequado e assim começava a conversa. Então, esse ruim aqui, são duas escolas que eu coloquei. O que eu caracterizei e classifiquei como ruim? São dois profissionais que percebi justamente aquilo que eu teria, assim, está querendo vir me ensinar aqui o que eu sei, o pessoal um pouco mais fechado, então eu classifiquei como ruim, né? Pontuou aqui também que houve uma diferenciação com relação à recepção no período pré-eleitoral e no período eleitoral. Você vê que no período eleitoral ali eu não tive, as pessoas não me deram tanta abertura, parece que já me bloqueavam com receio que não posso passar muita informação, falando que essa informação vai, o que está acontecendo, então percebi claramente isso também. É importante deixar claro assim que com relação aos não perecíveis, eu não observei problema, não foi me relatado problemas pelas escolas ali, com os não perecíveis, né? Até porque os não perecíveis, o fornecedor entrega num centro de distribuição da prefeitura. Então, ali se dá a entrada no sistema, né? E ali tem um profissional, tive lá visitando o centro, ali tem um profissional, uma equipe de profissionais que são responsáveis por receber esses produtos, e ali já é feita essa fiscalização. Então, a escola depois só solicita para a secretaria e o centro de distribuição entrega na escola. Né? Em que pese, né, reafirma que a importância do catálogo ter os não perecíveis também, porque as diretoras lá vão conseguir acompanhar ali a questão da validade do produto que pode acontecer de chegar um produto lá de marca diferente, e aí ela tem que relatar para a prefeitura o que está acontecendo, está havendo divergência no que está no catálogo e o que está chegando aqui, né? Então, é fundamental isso também. Então, os não perecíveis eu não tenho relato de problemas, sincero. Com relação aos hortifrutis,
eu tive acesso, né, das 62 escolas que eu visitei, eu tive acesso, em 30 delas eu consegui acessar a cozinha e o local do armazenamento onde estavam os produtos. Né? As demais eu não consegui porque eu cheguei num momento inadequado, a escola estava tendo um evento que eu não agendei previamente para chegar lá, porque daí ia dificultar o meu trabalho, né? São 62 escolas, então eu ia mesmo, eu fazia a minha programação e chegava na escola, batia lá e me apresentava e perguntava se alguém poderia me receber, a diretora poderia me receber, né? Então seria um momento inadequado, né? A cozinha estava fervendo ali no momento de servir o lanche, enfim, eu consegui acessar 30 cozinhas e locais de armazenamento. Dessas 30 que eu visitei, em 70% eu encontrei alguma inconformidade, né, dos alimentos que estavam acondicionados lá. Né? Então, das 30, 21 locais eu encontrei inconformidades. Quais foram, né? Quais foram essas inconformidades que eu encontrei? Vocês vão perceber ali que são 30 locais com 42 inconformidades, porque tem um local ali que eu encontrei 2 situações no mesmo local, né? Então, o tamanho do hortifruti foi um problema que eu verifiquei, o maior problema que eu verifiquei, né? Porque o catálogo ali especifica, né? A maçã tem que ser do tamanho tal, o abacate tem que ser do tamanho tal. Então, já de pronto foi possível identificar que o tamanho estava de acordo, né? Desacordo. Em que pese, assim, a prefeitura paga a alimentação por quilo, né? Então, mas a licitação, o contrato especifica, a maçã tem que ser de 130 a 150 gramas. Os gestores têm jogo de cintura para isso, né? Não está em 120 gramas a maçã, mas está boa, está bonita, ele não vai devolver ali. Agora, até botei uma foto ali com uma maçã que eu identifiquei lá, uma situação que, pô, é uma moeda, né? Então, totalmente grotesco o negócio, né? Então, outra situação que eu me deparei, né? O estado de conservação. O estado de conservação também, algumas eu encontrei que não eram adequados. Que pese também é preciso avaliar o tempo que esse produto está lá, né, armazenado, né? Porque geralmente como é que funciona? A escola pede, né, de uma semana para outra para a prefeitura alimentação, né, de acordo com o cardápio que é feito pelo uma nutricionista, e já tem que ser, e esse produto já tem que ser cozinhado ali, processado, né? Então assim não pode ficar muito tempo também, de fato vai estragar, né? E depois, com relação à maturação também, alguns produtos assim estavam verdes, não estavam no momento ainda de utilizar. Bom, com relação aos que os profissionais me passaram assim, das dificuldades que eles enfrentam, né? 32 escolas me relataram que não tem problema, né? Que a fiscalização dela é rígida, como deve ser, né? E que quando o alimento chega, se não tiver de acordo, vai lá, entra no caminhão, olha lá o que tem, se não tiver, não aceita, tal, né? Mas eu não acreditar muito nessa afirmação aqui, porque pelo número daquelas que eu entrei ali, verifiquei que bastante tinha problema. Mas enfim, né? Então, falando, a fiscalização aqui é rígida, a gente acompanha de perto, devolve o que tem que devolver, não aceita, e ficamos sem, socorremos a APP para comprar no dia seguinte para ter alimentação para os alunos, mas aqui a gente não aceita. Enfim, e das 30 que colocaram com uma dificuldade ali, o destaque ali é o receio, digamos assim, de aceitar, acaba aceitando o produto ali, né? Fico nesse dilema de aceitar ou não, porque no outro dia tem alimentação para fazer. Se não aceita hoje, como é que vai fazer amanhã se não tem batata? Né? Que pese assim, de novo, assim, quando não é aceito, a empresa tem um prazo para entregar, né? Para entregar, mas isso também acaba não funcionando tão bem como deveria, né? Aí 30% colocou que a falta de informação sobre o processo, aí entra a importância do nosso trabalho, né? Porque, de fato, ali, foram unânimes de falar da importância, diretoras assim, de longa data, como gestora, falar, pô, sempre tive dúvida em saber o tamanho das coisas que tinha que ser, né? O tamanho que a maçã tinha que ter, o prazo de validade, eu sempre tive dúvida com isso. Então,
pô, esse catálogo vai me ajudar bastante com essas informações. Só fazer um adendo nesse sentido, né? A ideia do catálogo foi, quando surgiu lá em 2019, foi exatamente essa, principalmente sentindo que boa parte das escolas são as próprias merendeiras que muitas vezes recebem, né? Então, a diretora até pode estar com o processo ali, consultar uma ata, consultar e tal, mas a gente sabe que no dia a dia não necessariamente é feito. Mas uma merendeira, via de regra, ela tem uma instrução escolar um pouco menor, né? O próprio processo seletivo para a contratação dessas merendeiras exige um nível de instrução um pouco menor. Então, ter algo mais visual, que ela tenha um acesso fácil, que ela consiga manusear no dia a dia, auxilia muito mesmo nesse processo e dá um empoderamento para essas merendeiras. Porque antes, o Evandro até passou por isso em algum momento, de elas relatarem de que a pessoa que chega lá, o cara trabalha com licitação todo dia, ele é cobra criada naquilo ali, né? Então a merendeira chegava para conversar com o cara tinha 1000 argumentos, para falar, não, mas é porque a prefeitura está me pagando tanto, então eu vou entregar o item assim. Agora não, agora ela tem empoderamento de ter o acesso a esse material de uma forma visual, que ela chega para o cara e fala assim, não, ó, tá aqui, o que está sendo pago é isso, e tá aqui a especificação que está no edital. Ela mostra para ele na hora e confronta aquele fornecedor com dado. Eu tenho uma história do alho, né? Eu cheguei lá e a moça falou para mim, a vendedora falou assim, eu recebi alho tudo mofado aqui, aí fui reclamar com o cara, aí ele falou assim, o que tu quer? Porque tu me paga R$8 o quilo, quer que eu boto um alho aí de, né, padrão. Aí ela ficou quieta, né? Ela aceitou aquela argumentação. Na verdade, a prefeitura pagava R$18 o quilo, né? E ela não sabia. Então, assim, são coisas que eu acho que a médio e longo prazo, né? Isso vai transformar cada vez mais. Né? Justamente isso que eu pontuava lá na ponta, quando em cada escola eu fiz questão de falar isso, assim, né? Eu acompanhei o processo lá, então, pregão, né? Então, geralmente aqui em Brusque são duas, três empresas que participam do pregão. Então, bota lá o preço da maçã, sai o preço médio ali, né? Que foi feita uma verificação do mercado pela prefeitura, bota o preço médio. E aí começa a briga para baixar o preço, né? Porque o volume é gigante, são 70 toneladas de maçã para o ano. É um volume gigante, mas aí eles começam a brigar no preço. Aí briga no preço, eles vão até o limite, da margem de lucro diminui, e aí da onde que eles vão tentar tirar o lucro? É no momento da entrega, né? Para tentar entregar um produto que não é daquela qualidade. Porque na hora de botar a amostra na prefeitura, de levar lá na prefeitura a amostra da maçã, eles passam ali no Angelone, compram uma maçã bonita e colocam lá na mesa lá de, né? Ó, essa aqui é a maçã que eu me comprometo a entregar. E na hora de chegar lá na ponta, como são 62 escolas, 62 pessoas diferentes que vão receber, não conseguem ter um padrão de fiscalização tão grande, aí eles têm que empurrar uma outra coisa para tentar aumentar a margem de lucro deles, né? E aí, eu, por último aqui, encerrando esse slide, eu boto justamente isso, o receio de negar o recebimento dos funcionários, de chegar lá para a pessoa que está lá entregando, e de negar, falar assim, não, isso aqui eu não sei, mas até uma questão assim, às vezes são homens que estão entregando, a mulher fica assim meio constrangida, digamos assim, constrangimento. Não vou negar, tem que ser incisivo no momento. Mas, ó, esse aqui eu não vou receber, porque está em desacordo. Né? E aí tem esse receio, às vezes, até alguns profissionais me colocaram, esse tipo de cara virada, colocam muitos argumentos para. E o cara que entrega do caminhão ali, né? O proprietário, mas é o outro, o cara só pode entregando. Você quer, não quer, eu levo de volta, aí já fica aquele impasse ali. Nós temos um vídeo. Imagina, sim. Aí vai entregar um cara lá. Tem rotatividade de entregador. Não quer volta aqui, onde volta. Isso. Esse é o proprietário da multa já. O vídeo do Marcial, portanto, a apresentação. O do Marcial filmando lá o cara brigando com a merendeira, ele estava sendo filmado, sem saber que estava sendo filmado. O Marcial sempre estava na hora certa, no lugar certo. Aí ele estava lá filmando lá, porque o cara queria entregar umas maçãs, boa parte das maçãs estavam podres. E a merendeira falou assim, não, isso aqui está tudo estragado, não vou levar. Não, mas tem mais do que eu vou entregar mais, vou entregar bem mais, entendeu? Aí tu promete que dá aqui. Não posso, não sei o quê, me baixar tudo gravando ali, né? Bom, para encurtar a história, esse vídeo foi mandado para a Procuradoria do município, a empresa, então, ela foi banida, né? De participar do contrato, foi cancelado o contrato com a empresa e tal. Mas só para ter ideia como é que é o dia a dia das merendeiras. E se não tiver uma personalidade forte lá, né, eles sempre vão.
Ele sabe onde é que tem que entregar coisa boa e onde é que pode sensibilizar. Sim. Eu sempre também Eu colocava só, isso. eu só queria, assim, ó, já que tem curso online, olha só, leite piracanjuba, sem lactose, né? Às vezes a gente fala assim que a prefeitura paga muito caro. Esse daqui eu conheço bem, eu tomo, né? Piracanjuba, valor R$ 4,13 que a prefeitura paga, né? É um valor abaixo do mercado. Leite UHT livre de lactose, embalagem, longa vida tal, prazo de validade mínima, 120 dias, né? Então, isso é pelo menos 4 meses de validade. Então, essa informação para a merendeira, né, ela é muito importante. Sim. Ela sabe que, porque, às vezes, o pessoal fala assim, né, paga um monte para pegar, né, deve pagar o dobro. Não, é um preço justo, é um preço honesto. Então, quer dizer, nossa seriedade na administração, né, isso aí reflete positivamente. Se tiver alguma coisa com o preço muito alto, elas também vão tomar conhecimento, de alguma forma elas vão borbulhar isso, né, e fica chato para a administração, se eles não comprar por um preço justo. Porque todo mundo vai saber agora. Claro. Com relação ao catálogo ali dos hortifrutis, pode observar ali na última página, como eu disse no início da minha fala ali, a licitação dos não perecíveis acontece no início do ano, dos perecíveis do hortifruti acontece no meio do ano. E eu comecei a entregar o catálogo antes da licitação desse ano ocorrer. E aí a gente colocou um QR Code para os profissionais lá na escola baixarem esse catálogo, né? E aí a gente foi atualizando ele na retaguarda, né? E aí assim foi feito, até com uma experiência do ano que vem, né? Que a gente pretende fazer ele já nesse formato assim. E aí, com relação ao acesso do QR Code para baixar esse catálogo lá, foi bem tranquilo, assim, 85% ali nem precisou de auxílio, né? E 15% precisou de auxílio. Então, assim, é algo que a gente pode implementar assim, no ano que vem, nesse formato, assim, até para ter uma aceitação tranquila, eles vão conseguir baixar lá, se for o caso, eles imprimem lá, montam uma apostila lá, vai se tornar mais econômico para a gente e o cliente não vai perder assim, o objetivo, né? Então, dando oportunidade aqui. Com relação ao catálogo em si, né? O que acharam, né? A maioria achou ótimo, assim, o material, o manuseio dele, né? Bom, ótimo, né? Coisa ali que eu citei ruim foi pessoas que citaram para mim, eu já classifiquei como ruim, assim, esse material não é tão adequado para colocar na cozinha, para estar num ambiente de cozinha, né? Ficar ali processando alimento, não é tão adequado, deveria ser um material diferente, classificado, talvez, né? Que não ficasse ali, poderia, o próprio conselho poderia, o conselho da alimentação aqui, né? O municipal da alimentação poderia questionar, então já classifiquei como ruim, mas os demais acharam bom, né? Ótimo. A relevância do projeto, assim, do ponto de vista dos profissionais, né, que eu consegui captar, né? A grande maioria achou relevante, tá? Eu também acho muito, muito relevante, né? Porque eu estava ali na ponta, assim, mas eu senti assim, que ela é relevante, vale a pena continuar esse projeto, vale a pena essa conversa, né? E dar continuidade para isso, né? E pesa, assim, eu acho que tem que melhorar essa questão da fiscalização, assim, e estar lá olhando mesmo os produtos lá na cozinha, todas as escolas, né? Com mais tempo e com uma dedicação maior a isso, né? E ninguém citou que o projeto seria irrelevante, né? E 24% não informou, assim, não citou que nem que era, nem que não é. Aí, para finalizar, algumas sugestões ali apresentadas pelos profissionais, né? Bateram muito em cima na questão da importância de ter um cronograma em que seja cumprida a rígida esse cronograma ali de entrega, né? Porque justamente é uma estratégia dos empregadores ele chegar no pior momento da escola, que está lá merendeira, apavorada, fazendo comida, diretora, e aí chega eles para entregar, e aí ele não consegue dar uma atenção tão grande ali e verificar a qualidade do produto. Então, sugeriu isso. Existe na secretaria, mas isso tem que ser aprimorado, né? Citaram também a maior controle para o pagamento dos fornecedores, porque como é que funciona, né, essa questão para pagar os fornecedores, né?
a prefeitura ela emite ali um documento, cada produto, os hortifrutis, eu estou falando, né? Maçã, já tem ali o quilo, a quantidade que o fornecedor tem que deixar em cada escola, de acordo com a escola solicitou. A prefeitura imprime, passa esse documento para o fornecedor vai lá entregar a maçã. E aí quem recebe, a escola, né, recebe 10 quilos, está tudo de acordo, né? Vai lá, o diretor assina, ou a merendeira assina lá. Né? Mas isso, digamos assim, teria que aprimorar isso, fica muito, porque a assinatura é uma debaixo da outra. Assim. E aí, se alguma escola não recebeu por alguma razão, o cara pode rabiscar no meio ali a assinatura e dá como recebido. E aí vai ser feito o pagamento. Então, algumas pessoas colocaram que precisa aprimorar esse documento, essa forma aí, para não haver esse tipo de problema, né? Depois colocaram repasse de mais informações do processo em geral, e também entra no nosso trabalho, né, que explicar em mais detalhe todo o processo, né? Mas colocaram também que falta, né, como eu comentei antes, ninguém sabia qual é o tamanho da maçã, qual é o tamanho do produto, cada produto tem que ter e tal, né? E por último, ali eu deixo tem mais sugestões, assim, mas eu pontuei duas coisas aqui, né, que eu acho que é importante, porque desde o começo a minha ideia era chegar na escola no momento em que o fornecedor estivesse lá entregando. E daí eu ia acompanhar e ia também fazer o meu papel ali mais efetivo, né? E aí eu coloquei aqui que, como para sugerir para a secretaria, que as próximas licitações exigissem das empresas que passassem a localização em tempo real do caminhão de entrega da secretaria. E aí a secretaria passa para mim e eu consigo acompanhar o caminhão. E eu vou atrás. E eu vou atrás do caminhão, eu vou acompanhando ele no mapa da cidade e eu vou atrás dele. Assim que eu começar meu trabalho, eu consigo encontrar ele. E ali eu sigo ele até as escolas. E aí conseguimos fazer um negócio. Eles vão adorar. Eles vão adorar. Eu não sei se isso se a prefeitura, é questão jurídica, se a prefeitura pode exigir. Não, não vejo problema. Eu acho bem interessante. E prever ali, depois eu cito naquele documento que eu acabei de falar ali do recebimento, prever ali nesse documento, no campo, o responsável na escola colocar, no caso de rejeição, colocar ali por que deixou de rejeitar, porque hoje tem que fazer no verso e tal, né? A gente tem que ter um campo ali para deixei de receber o produto nessa data por estar em desacordo, né? Ou estar inadequado, produto. Só um complemento, Márcia. Nós tivemos reunião essa semana com o pessoal do FIA, era uma conselheira funcionária da Secretaria de Educação e uma representante da CIB dentro do CNBCA. E a funcionária da Secretaria de Educação faz parte do COMAI também. Eles disseram que, não sei se é essa semana ou semana que vem, eles vão ter uma auditoria do TCE em relação à alimentação escolar. Receberam uma listagem enorme de documentação que tem que estar na mesa, então o Tribunal de Contas, né, vai bater aqui na prefeitura para ver essa questão. E ela disse que essa questão da rejeição, como eles têm um setor dentro da Secretaria de Educação que recebe as informações de rejeição, tanto das escolas como dos fornecedores, então, uma escola rejeitou o tomate. Daí o fornecedor diz assim, olha aqui, essa escola rejeitou o tomate, manda uma foto de uma caixa de tomate linda. Daí eles vão mas por que tu rejeitou esse tomate? Não, olha a foto do tomate que eu rejeitei. É esse. Tomates bem pequenos. E eles tentam, às vezes, dizer, olha só o que eles rejeitaram, tomates lindos. E a escola, então, está ficando mais esperta de também registrar fotograficamente aquilo que rejeitou. Né? Porque é uma prova de, não, eu não registrei. Diz para ele trazer aquela caixa aqui que eu aceito. A que eu rejeitei era outra. Né? Então, essa conscientização é muito importante, né? Porque o processo da licitação e as compras estão sendo com qualidade, né? Mas a entrega né, acaba fragilizando. Bem pontuado, Fih, assim, minha fala também ali com os funcionários, eu coloquei isso, né? A importância de formalizar tudo o que acontece. Não recebi, coloca naquele documento, pode ser hoje, não tem um campo específico, bota no verso, tira a foto, manda um e-mail para a prefeitura, né? Se não sabe. E para se resguardar do que porque não tá recebendo aquele alimento, né? E aí, por fim, eu coloquei ali também que esse documento precisa ser melhorado. Né? Eu coloquei ali que vai exigir pelo menos o carimbo ali do profissional, porque hoje só tem um campo ali para botar uma rúbrica e aí vai riscando.
Tô arriscando da... Não sabe nem quem é. Não sabe nem quem é, assim. Uma dúvida, porque assim, o sistema de compras da prefeitura é o IPM, né? E ali as secretarias, as entidades que fazem compra pela prefeitura, que tem convênio, quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente faz essa solicitação pelo IPM, aí os setores da prefeitura vão analisar e aí vão mandar eventualmente uma ordem de compra com o empenho. Esse documento é a ordem de compra? E aí eles recebem uma ordem de compra? O empenho ali é... Isso é global, né? O empenho é global, né? sim. Que empenho é quando sai o empenho, digamos assim, já pode fornecer, porque Sim. já é garantido, o fornecedor vai receber, né? Sim, Esse documento, não, é um documento, digamos assim, é menos informal, mas é importante, porque sim, é a escola dizendo para a secretaria, ó, eu recebi isso aqui, pode pagar. entendi, Então ele vai lá com a lista de 62 escolas que vão receber tomate hoje. entendi. Cada um vai receber 5 quilos, 10 quilos, 2 quilos, não sei o quê. Aí todo mundo tá lá, aceita. Então deu 200 quilos de tomate foi recebido hoje. Aí a prefeitura vai pagar esses 200 quilos para ele, Entendi. entendeu? Através desse documento ali. Entendi. O empenho já é uma outra situação. Não o empenho em si também, mas é uma ordem de compra, o nome Isso. do documento. É. Aí embaixo que tem a rúbrica, mas por isso que eu fiquei confusa. Uhum. Porque se, por exemplo, se cada escola recebesse uma ordem de compra, que a gente faz o pedido, a gente recebe, a pessoa que pediu, a Secretaria de Educação, por exemplo, recebe a ordem de compra, ela envia essa ordem de compra para a empresa, que a empresa tem a sinalização que ela pode fornecer os alimentos ali. E aí é desse documento, ou é um documento que a própria empresa faz, ou que a própria prefeitura é um fornece? documento que a prefeitura faz. Entendi. A prefeitura faz, ela faz, e aí ela... Quando você receber aqueles produtos, você pode pagar. As escolas, as escolas de uma semana antes, elas pedem a alimentação para a próxima semana. Cada um pede 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos. Entendi. E aí a prefeitura faz uma espécie de uma planilha, uma Entendi. lista ali, cada escola tem que receber. Uhum. O fornecedor vai lá e entrega. No momento da entrega, quem recebe lá é responsável por assinar. Ó, recebi. Sim. E aí, no final, o cara vai ter o documento. Quem recebeu, quem não recebeu, com a quantidade que a prefeitura tem que pagar. Entendi. Eu acho que Esse documento tem que aprimorar, sabe? Eu pensei muito, mas não tive nenhuma ideia assim. Uma assinatura digital do fornecedor, do diretor, eu não sei. Né? Eu acho o seguinte, ó, acho que a gente podia fazer uma reunião com a secretária, né, já que a tendência dela é permanecer, né, e até fazer essa apresentação, sem citar o nome de escola, Não, né? eu não tenho nome assim. Sim, Sabe, eu não tive esse cuidado. A gente não pode, né, ficar expondo pessoas, né? Sim. Assim, ó, isso é uma radiografia, né? Sim. Então precisa de um trabalho de sensibilização, porque no recesso escolar, em janeiro, fevereiro ali, sempre eles fazem reuniões com diretores, com vários temas, né? E a gente podia solicitar um dia para falar sobre isso, entendeu? Exatamente, porque eu acho que até isso aí vai sensibilizar, vai fortalecer, então as pessoas vão participarem mais, eu acho, tá? Mas E a até- credibilidade até o próprio processo deles. E até se a gente conseguir pegar qual que é esse documento, porque Eu daí. tenho. Porque. Eu tirei Show. um registro aqui, eu fiz um registro de uma escola que... Sim, porque no abstrato fica mais complexo, tanto que eu achei que era uma outra coisa. Mas eu acho que a gente pegando o documento daria para ver se é todo mundo junto que assina um documento, talvez individualizar. Mas é que provavelmente era individualizado e a Não deu certo. Bota tudo numa só. Fazer uma Certo, isso já foi uma evolução. Sim. Né? Mas devia ser aprimorado, assim. É verdade, é uma solução digital. Sim. Para não dar margem, não pode ter margem, né? Se pegou 10 quilos, tem que pagar 10 quilos. Não pode pagar 9 nem 11, né? Pagar aquilo Uma pergunta mais, vamos supor, falando da maçã. Coitado da maçã. Falando da maçã. Aí o camarada tá, porque não tem a maçã lá de 14 gramas. Aí se ele entregar 2 maçãs, é por unidade, é por peso. Aí ele vai entrega 2 por e peso. 7. A maçã é por peso. Vamos supor, por peso. É isso, 14 Aí gramas. cada maçã tem que ter de 130 a 150 gramas. Aí vai dar 1.000 unidades. Tá, beleza, entregou 1.000. Mas se ele entregar 2 que vale uma. Isso, é pequenininha. Cara, mas é o que eu tenho no momento. Aí é a questão do bom senso. Pois é, estou dizendo, ele pode fazer isso. Sempre faz Eu vou isso. fazer assim. Por exemplo, tem esse aspecto assim também. Olha, daqui é uma grande, cara, agora eu estou recebendo lá de Freiburg, cara, agora a safra vem tudo pequenininha. Só que em vez de entregar 1.000 da grande, eu vou entregar 2.000 da pequena. Aí o volume... Porque é o seguinte, por outro lado tem a licitação, Sei, né? o cara quando ele apresenta o preço, né, ele tem que fazer um estudo.
Porque outros perdem a licitação, porque esse foi mais afoito e se confia até em fazer esse tipo de jogada. Entendeu? Então, assim. Ele já sabe que vai ter pequeno mesmo, ele vai na foto grande e sai que vai. Então, assim, como ele falou, bom senso. Eventualmente, tem, né? Mas você não pode ser uma prática. O que eu percebo assim, né? Acho que você sabe melhor que eu, assim. Para ser diretor de uma escola, a escola é muito dinâmica. Né? Se a gente está falando de uma situação que é gerenciada na escola, que é a alimentação. Né? Então, os profissionais têm muito jogo de cintura e conselho. Vocês têm que utilizar isso para poder sobreviver na escola, né? Porque é muito problema de toda ordem, né? Então, eu sempre pontuei assim, a maçã tem que ser no mínimo 130 gramas. Pô, no meu ponto de vista, se tiver 120 gramas, mas está bonita, agora, tem aquela moedinha que eu citei ali, aí já é grotesca. Mas aí, o que a regra fala é que tem que ser 130. Mas isso tem bom senso, né? Porque eu falei, é pago em quilo, né? Se eu tiver 100 gramas, vai ter mais maçã para dar 1 quilo. Mas não vai ter prejuízo, digamos assim. Agora, quando é uma moedinha, até uma pô, se eu descascar isso aqui, vai sobrar o quê para minhas crianças? Uma moedinha, vai sobrar uma gotinha de maçã. Em relação, esse ainda é um fato de o mesmo item estar numa apresentação um pouco menor, né? A gente se depara com as trocas também. Era para eu te trazer batata doce hoje, mas aceito o aipim. Aí, às vezes, a merendeira pensa, é uma raiz. Mas quanto que a prefeitura pagou no preço da batata doce? Ele está me oferecendo aipim, às vezes que está na safra, metade do preço. Então, às vezes, é ali que eles fazem o truque no volume de uma tonelada aí, diária, né? Tem ainda a importância de pesar as coisas, né? Parar, receber todo o produto, pesar. Todos me falaram para fazer, né? É exigência de fazer. Eu vi vários lugares de balança. Todos os copos de balança. Sim. Só que acontece assim, deixa uma escola, não, eu vou pesar que depois chegou na hora, a balança não está funcionando. Pô, tem que mandar arrumar aí. Aí sempre acontece isso. Porque aí o que acontece? Se não pesar, eles vão tentar ganhar peso. Eles estão dizendo que é 10 e tem 7 quilos. Aí para ganhar banana vem em caixas, de cima são perfeitas, né? Banana de baixo. Passadas, por fim, eu coloco ali no registro, né? Toda escola que eu fui, eu fiz um registro fotográfico entregando esse catálogo aqui, né? E, então, assim, para finalizar, assim, eu acho importante esse projeto. Todos estavam sorrindo, todos estavam satisfeitos. Vendo a foto. A tua avaliação, vou colocar em porcentagem a tua avaliação, a sua pessoa completar tudo, né? A tua avaliação, tu acha que essa entrega de alimentação, ela está em porcentagem mais ou menos assim, para o município, assim, uma avaliação, no geral, quanto é geral? De 1 a 10, a gente falou, não, está mal, ela está em 8. Tem que melhorar um pouco, mas não estamos na escala 2. Não, então, não. Avaliação, eu acho que a gente está, assim, né, avaliação, assim, rapidamente, mais ou menos. Eu colocaria 7 a 8. 7 a 8. Mas, assim, uma avaliação bem bacana. Não tem amor. Perdi muito. Não. Assim, eu percebo que houve uma melhora, assim, todos os diretores colocaram, geralmente, assim, realmente, assim, antigamente a gente não pesava, a gente fazia vista grossa, muita coisa, mas de, sei lá, 5, 10 anos para cá, a gente está rígido. Profissionais que eu percebi assim, não, eu não aceito, eu vou lá no caminhão e não quero saber, eu não aceito, pode sair daqui. Assim, muita gente se falou isso aí, ó, Márcio, acredito, eu não aceito, não recebo, eu não admito que é recurso público. Eu faço essa pergunta para ti, Márcio, porque a gente, vocês todos sabem, a gente é representante de entidades, né? A gente sempre conversa com o prefeito, com os prefeitos, com os secretários e tal. Essa é uma informação muito bacana a gente ter. Por quê? Porque tu pode ter uma avaliação de como está no nosso erário, como é que está funcionando. A gente pode dizer o seguinte, ó, isso aqui é número 3, tá? Pô, número 3 não tem jeito, cara. Vai passar o tempo, se não melhorar, sim. Não tem jeito. Então nós estamos num ano que assim, vamos melhorar um pouco, vamos poder melhorar, porque a gente chegava no 9. Eu colocaria um 8 ali, para ser justo. Assim. E aí porque faço menção, assim, para finalizar, tem um conselho de alimentação escolar aqui, que é o Maia. Ele faz um trabalho de longa data que é bem atuante. E esse conselho também contribui para essa melhoria. Porque eles vão lá analisar todo o ambiente, se a cozinha, como é que está, se está limpa, questão da higiene, né? Se os profissionais estão usando os equipamentos ali que tem que usar, touca, né? São bem chatos. Eles são bem rígidos com relação a isso. E também analisam, de alguma forma,
a qualidade da alimentação. Tem um item lá que é avaliado por eles, uma planilha lá que eles fazem, a qualidade da alimentação. Isso também, esse trabalho também fortalece. Ajuda. E aí a gente também fez um contato com eles antes de implementar esse projeto, né? Com algum acordo. Eu acho que o projeto também ajuda mais esse objetivo de sentar com o profissional e explicar, né? Eu conversei ali em média meia hora com cada profissional, se sentar com calma, falando abertamente, sabe? Então eu acho que nesse sentido foi válido. Fechou? Para mim? Bom dia, pessoal. Então, rapidamente, para finalizar a nossa atuação aqui com os programas educacionais, né? O segundo quadrimestre é um quadrimestre de intenso trabalho. Nós tivemos uma reunião com o apoiador de programas, especificamente da educação. Tivemos capacitação interna, uma com nossos educadores. No segundo quadrimestre também tivemos apresentações e capacitações do programa Observador Social Mirim para outros observatórios da rede. Tivemos uma reunião para organizar o terceiro seminário dos Observatórios Sociais do Vale Europeu. Pode passar, Nádia. Então, do programa Observador Social Mirim, somente no recorte do segundo quadrimestre, né, de maio a agosto, nós passamos por 31 escolas, foram 60 turmas, 1.368 alunos que receberam esse programa para o quarto ano. Pode passar. O Era Uma Vez Uma Semente do Bem, no formato presencial, programa de contação de histórias. Nesse quadrimestre, passamos por 7 escolas, 53 turmas, 1.161 alunos, com 22 contações. Esse programa, especificamente, no segundo quadrimestre, ele teve uma pausa, porque a gente precisa se adequar ao cronograma dos editais do FIA. Então, a gente estava finalizando Guabiruba e Brusque só previa execução a partir de agosto. Então, junho e julho a gente não pôde executar, né, para se enquadrar de acordo com os critérios do edital. Mesmo assim, ainda tivemos um número bem significativo de beneficiários. O Era Uma Vez Uma Semente do Bem no formato virtual, que é quando os professores recebem o link e transmitem em suas salas de aula. Nós tivemos uma média do quadrimestre de 31 escolas transmitindo as contações, 267 turmas e 5.356 alunos por mês assistindo às contações. OAB vai à escola, nós passamos por 4 escolas, 11 turmas, 337 alunos do primeiro ano do ensino médio. Pode passar. O Pequeno Cidadão, que é o programa, né, novo que a gente tem agora em 2024, que atende os alunos do pré-2, que é o último nível da educação infantil. Nós passamos por 41 escolas, 86 turmas, 1.577 alunos nesse quadrimestre. Inclusive os fora de busca? Inclusive os fora de busca? Sim, Guabiruba Botuverá, né? No quadrimestre, a nossa atuação. Aqui tem alguns registros, então, dos programas, né, desse quadrimestre. É isso aí, nosso trabalho. Não sei se alguém que está no virtual tem alguma dúvida, né? Podem nos questionar, se quiserem fazer uso falar da um pouco palavra. sobre o Felipe, né, o deslocamento dele. Que não entrou no quadrimestre, foi em setembro, né? Nós também fizemos... acho que deixamos para falar no próximo, eu acho que sim. Pegou mais setembro ali também. Só, se quer algo que te falar, vamos falar. Que nós temos uma parceria com a Fiesc, então, né? Então, a nossa contrapartida é apresentar os projetos que a gente desenvolve em Brusque em outros municípios onde tem escola SESI, né? Isso para demonstrar como esse programa ele gerou assim uma importância grande, né? Na questão da educação para a cidadania e também a questão fiscal. Só para marcar isso. Quando a gente for falar do relatório do último quadrimestre, a gente vai falar dessas contrapartidas, né? Que nós levamos o Observador Social Mirim para todos os municípios de Santa Catarina onde tem escola SESI. Então, a gente teve em Videira, Rio do Sul, São Bento do Sul, Lages, Criciúma, Joinville, Itajaí. Então, a gente teve essa saída, digamos assim, das nossas cidades de atuação, que foi um combinado com o convênio da Fiesc, né? Mas daí, quando a gente fizer o relatório
do fechamento anual do observatório e o relatório do último quadrimestre, a gente vai apresentar todas essas ações também. É só para finalizar, então, eu queria só evidenciar que muitos programas, somente os de educação fiscal, né, eu acho que, especialmente, né, são mantidos por entidades, né? Então não sai dinheiro do nosso caixa desse dia a dia, né? Pouca coisa, mas a grande maioria vem da Via Crédito, da Fiesc, do FIA, né? São da Unimed também, Sicoob. Então, assim, são programas que são autofinanciáveis. Então, isso dá uma certa garantia para a gente, né? Para mantê-los, executá-los, sem ficar com receio que daqui a pouco não vai ter recurso para mantê-los. Então, enquanto tiver essas parcerias aí, eu acho que a tendência até é melhorar cada vez mais, né? Pelas conversas que a gente tem com os diretores dessas entidades e empresas, acho que a tendência até é melhorar cada vez mais. Os resultados agradam muito a eles, pelo menos, né? E mais ainda a nós. Acho que seria isso. Fernando, Rita, se quiserem fazer uso da palavra, pode falar, Rita. Bom dia. Botei algumas mensagens no chat ali, mas acho que não viram, mas tudo bem. Evandro, quero te parabenizar, né, em nome de você, todo esse time aí maravilhoso, né? O presidente Mauro está aí também, sabe a importância, né, dessa entidade, a gente fica orgulhoso de fazer parte, adoro, sou uma fanzoca do observatório em todos os sentidos. Eu só tenho uma contribuição, uma pergunta, talvez eu esteja falando uma bobagem, mas desde o início eu pensei nisso. É tão rico e tão maravilhoso o que vocês fazem, né, por todos nós. Se você, Evandro, tem planejamento estratégico ano que vem, apresentar para a Câmara dos Vereadores, teve novos vereadores, eu acho que apresentar esse trabalho para cada vez mais o pessoal ver a importância do observatório, a representatividade e respeitar cada vez mais. Se tu acha isso legal, né? Porque houve mudanças, né, dos vereadores e prefeitos. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Isso eu acho que é muito oportuno, né? Inclusive, não só em Brusque, né? Guabiruba e Botuverá também, né? Falar um pouco sobre essa entidade. Vou responder, né? A pergunta ela foi muito pertinente, porque ontem mesmo eu conversei, hoje à tarde eu fui na Câmara dos Vereadores, porque nós já questionamos, né, formalmente a Câmara dos Vereadores, por que tem um diretor da Escola Legislativa lá na Câmara que não faz nada, que nunca fez nada, trocaram várias vezes de pessoas lá que para esse cargo, ganhando um bom salário e não tendo nenhum resultado, né? Aí o presidente na época me respondeu que tem um projeto aqui, projeto ali e tal, mas de fato nunca aconteceu nada. O novo diretor da escola que foi empossada, é o Cláudio Augusto dos Santos, ele me chamou, ele quer que a gente faça uma apresentação de todas as atividades do observatório para os novos vereadores, inclusive para os seus assessores, né, para todos os assessores. Também vai convidar todos os vereadores para participar desse momento, né? Hoje eu tenho uma reunião com o diretor da Câmara e o Cláudio, para a gente tratar uma data, né? Seria no horário noturno, e aí eu quero levar todas as pessoas aqui que falaram aqui hoje para também apresentar os nossos trabalhos e tal. E essa questão, né, por exemplo, eu achei fundamental, eu não sei o dia a dia o que acontece, mas eu acabo me inteirando mais sobre as atividades quando a gente vem aqui na apresentação desse relatório. Acho fundamental a gente se reunir com o futuro secretário de obras aqui, de infraestrutura, fundamental falar com a secretária de educação, apresentar esses resultados para eles, né? E assim, não falar de nomes, não falar. O nosso objetivo é mudar uma cultura. E cultura se muda com inteligência, né? Com paciência, com resiliência. Então, acho que se a gente vai construindo aos poucos, né? Daqui a 2, 3, 5 anos, talvez, todos esses problemas que foram identificados aqui, eles não ocorram mais, né? Se ocorrer, vai ser uma exceção da exceção. Então, esse é o nosso objetivo, né? Inclusive, até aquele fato que eu citei, de melhorar os editais e os contratos públicos, né? Com uma parceria com as universidades, principalmente, eu acho que isso também vai provocar uma evolução muito positiva na melhoria das compras dos nossos municípios. Tá? Nosso relacionamento com os prefeitos e com os vereadores
via de regra, né, sempre se deu razoavelmente bem, somente com os prefeitos. Alguns vereadores veem a gente como um problema. Mas também a gente não os culpa, né? Talvez eles não conhecem. Então, e a nossa responsabilidade também nos apresentarmos, como você falou, para eles entenderem que a nossa ação é propositiva, é colaborativa, né? Que algumas manifestações nossas, em que pese, pode bater de frente, né? Com os interesses deles, até pessoais, né? Pode parecer que, né, como já falaram, né, do meu salário, eu sou aposentado e tal, mas eu acho que é uma questão de a gente divulgar melhor as nossas ações e nesse sentido, né? Tem essa proposta aí, que até comentei com o Gustavo hoje. A gente, não, na verdade não comentei com o Gustavo. Eu vou hoje, Gustavo, lá na Câmara dos Vereadores, falar com o Cláudio, que assumiu as vagas do Executivo, e como diretor da Câmara, para fazer uma reunião com todos os vereadores novos que assumiram, e para conhecer o trabalho do Observatório Social e também com seus assessores. Tá? E nos colocando, né, como apoio. Inclusive o Gamba, que é o nosso consultor de obras, ele já foi solicitado, né, pela Câmara de Vereadores de Guabiruba algumas vezes para acompanhar alguma situação que eles pediram esclarecimento, né, e o Gamba conseguiu. A gente mandou, fez todos a nossa atividade protocolar, né, que a gente faz, encaminhou para eles. Eu acho que eles se deram satisfeitos das respostas que a gente conseguiu, né, para sanar alguma dúvida que eles tinham. Então, é isso que a gente espera da Câmara, né? Evandro, tenho certeza que tu vai fazer a melhor condução possível, só na sugestão. Eu sei que às vezes é difícil, né, porque bate um pouco de frente, mas é um amadurecimento de todos nós. Tu conduz da melhor forma. Parabéns mais uma vez a todo esse time aí, muito, muito. A gente fica muito satisfeito de estar juntos. Nossa, né? Muito mesmo. Então é isso. Então, tá bom. Quero agradecer a presença de todos, de todas, né, e desejar aí um bom resto de semana. E o trabalho continua, né? Toda sugestão, toda ideia é muito bem-vinda, né? A gente sempre vai receber com humildade e tentar implementá-las da melhor forma possível aí para termos resultados ainda melhores, tá certo? Um grande abraço e até a próxima. Obrigada. Façam uma foto. Sim, já fiz. A assessoria agradece. Tchau.